Salve galera do canal do Medeiros, mais um vídeo aqui no canal do Medeiros para você que quer ficar bem informado sobre o nosso Botafogo, o nosso glorioso. Já peço aí para você se inscrever aqui no canal do Medeiros, ativar as notificações e dar um like nesse vídeo aqui. Compartilha, compartilha esse vídeo lá naquele grupo de WhatsApp onde só tem botafoguense, teu amigo, tua família, é isso aí. Faz isso que você vai divulgando aí as boas notícias do Botafogo. E eu tenho algumas para dar nesse vídeo aqui, tá? Vamos falar sobre entrevistas que o John Textor deu no dia de hoje, né? Ele que falou com o Rodrigo Capello, do Globoesporte.com, ele que falou com a ESPN também. O John Textor hoje resolveu tirar o dia para dar algumas entrevistas para jornalistas aqui do Brasil, né? E aí eu fui assistir todas as entrevistas e vou fazer um breve resumo para vocês aqui, né? Sobre os principais pontos que ele citou. Primeiro, dizer que ele tá com uma ideia que eu acho genial, sabe? Eu acho que falta isso no futebol brasileiro, né? Que é a criação de um Botafogo B, né? O que é isso, Medeiros? O Botafogo B seria uma espécie de um time alternativo do Botafogo, onde diversos jovens, até outros jogadores acima de 23 anos, tá, podem jogar, mas assim, a ideia é que jogadores jovens até 23 anos, né, estejam dentro desse Botafogo B e que esse Botafogo B dispute aí algumas competições ao longo do ano, independente do Botafogo normal, que seria o time principal do Botafogo, tá? E a ideia do John Textor em criar esse Botafogo B trazendo isso de Portugal, né? Onde em Portugal você vê acontecer, por exemplo, com Porto B, lá no Real Madrid, por exemplo, na Espanha a gente vê o Real Madrid Castilla, que é o nome do time B do Real Madrid. Então, assim, na Europa isso é muito comum, aqui no Brasil é difícil a gente ver isso acontecer, né? E você consegue dar experiência para alguns jogadores nesse tipo de situação, né? Colocando no Botafogo B, às vezes, algum jovem jogador que precisa de mais casca, né? E que tu não tá tendo oportunidades na equipe principal, coloca para jogar no Botafogo B, para ele ganhar maturidade, para ele jogar os jogos, não ficar somente treinando, né? E outra questão também, você pode colocar treinadores promissores também nesse Botafogo B, fazer uma transição entre o B e o A, né? O Botafogo B e o Botafogo principal, para ver aquele jogador que está se destacando ali no Botafogo B, para ele subir para o Botafogo principal. O cara vai querer jogar muito ali para poder chegar no time principal do Botafogo. Isso funciona muito bem no Porto, cara, no Benfica também. Em Portugal isso é muito comum de acontecer. E até por isso o Botafogo está querendo trazer um treinador português que já é acostumado a esse tipo de situação, né? Então, assim, não é por acaso que o Botafogo escolheu o Luiz Castro como o nome para ser o seu treinador, né? É por ele já ter experiência nesse tipo de situação. Ele comandou por alguns anos o Porto B e fez uma história muito linda lá no Porto B. Inclusive, ele conseguiu ser campeão da segunda divisão de Portugal com o Porto B, cara, algo histórico. Nunca ninguém tinha conseguido fazer isso. Então, assim, não é por acaso que o Botafogo escolheu o Luiz Castro para ser o treinador e tá tentando ele de todas as formas aí tirar ele do Alto do Raio, como eu disse no último vídeo. Então, assim, eu acho que um ponto importantíssimo de uma dessas entrevistas que o John Textor deu foi isso. Essa questão do Botafogo B me agrada muito, cara. E aí você consegue, né, ter um elenco muito grande e nada impede do cara tá desequilibrando lá no Botafogo B e vem reforçar o time principal do Botafogo depois. Ele diz que isso não vai ser possível a curto prazo, mas que ele espera que a médio prazo o Botafogo consiga já estar estruturado com esse Botafogo B, cara. Eu achei muito importante, muito interessante essa visão do John Textor. Espero que ele consiga colocar o Botafogo B em prática muito em breve. Outro ponto que eu queria falar é o seguinte: ele deu uma entrevista para o Thiago Franklin e também para o Botafogo no Coração. E essa entrevista vai ser divulgada nos próximos dias. O Thiago Franklin até falou sobre isso, né? Eu até zoei o Thiago Franklin no Twitter mais cedo, falando que terça-feira é o dia das notícias, né? Tem uma brincadeira na antiga comunidade do Orkut 22408, que terça-feira era o dia das notícias boas no Botafogo. E aí ele fala que amanhã vai soltar algumas notícias em relação a essa entrevista. Eu fiquei brincando com ele em relação a isso. Mas, de fato, o que o Thiago Franklin trouxe, um spoiler que ele deu no Twitter dele, e eu achei interessante trazer aqui para esse vídeo,
é que o John Textor fala em 6 a 8 contratações para o Campeonato Brasileiro com nível top, com nível para ser titular do Botafogo. E isso é muito interessante porque eu acho que é um assunto que a torcida do Botafogo está esperando muito, né? Contratações. Cadê as contratações, né? Só que o Botafogo está num processo ainda. O Botafogo contratou o Head Scout com o Alessandro Brito, contratou o André Mazuco, diretor de futebol, está atrás do treinador agora. É um processo. Daqui a pouco, próximo passo depois do treinador são as contratações. Então, assim, o Botafogo primeiro precisa definir mesmo realmente se o Luiz Castro vai ser o seu novo treinador. E aí começam a aparecer alguns nomes aí das primeiras contratações para o Botafogo. Só que eu achei interessante porque de 6 a 8 contratações com nível para ser titular, a gente vai brigar. Isso aí a gente pode ter certeza. O Botafogo fizer 8 contratações com nível para ser titular, reforçar todas as posições. Algumas posições eu acho que o Botafogo já está bem servido. Por exemplo, o Gatito Fernandes no gol. Acho o Gatito um dos melhores goleiros do Brasil. Então acho que o Botafogo não deve se preocupar tanto com o gol. Mas assim, o Botafogo contrata lateral. Contrata mais um pra zaga ali, talvez para jogar do lado do Canu, né? Dependendo. Mantém o Carly no elenco, talvez, né? A gente não sabe como é que vai ser a questão do Luiz Castro, se ele vai querer manter o Carly, se não vai, se for o Luiz Castro, né? Aí o Botafogo contrata um centroavante, a gente tá precisando, um meio campo para dominar ali, pegar a camisa 10. Então assim, um volante que faça saída de bola. Acho que o Botafogo tá sentindo muita falta disso hoje, né? O Botafogo tá sentindo falta de um volante que saiba jogar mais, saiba chegar mais na área do adversário, né? Hoje o Botafogo tem muito volante destruidor, que é o caso do Barreto, Breno, Fabinho. Tá faltando o Botafogo contratar um volante mais técnico. Então assim, 8 contratações para nível de titular, eu acho muito interessante. Acho que se o Botafogo acertar na mão, acertar na pontaria, 8 contratações colocam o Botafogo a nível para disputar as melhores competições dentro desse ano ainda de 2022. Eu estava sendo um pouco receoso, estava sendo um pouco pessimista, pensando assim, não, esse ano a gente vai começar a caminhar, né? Ano que vem talvez as coisas vão ficar realmente muito melhores, mas se ele conseguir trazer 8 reforços de nível para ser titular, nomes que realmente sejam impactantes, igual ele acabou de dizer na entrevista, acho que a gente vai realmente disputar ali as primeiras posições do Campeonato Brasileiro, pelo menos as 10 primeiras posições, com certeza. Então assim, ficamos na expectativa, eu sei que está todo mundo ansioso, eu também estou, então vamos definir logo o treinador, as coisas estão acontecendo. Depois do treinador, a gente parte para as contratações e vamos focar no Campeonato Brasileiro. O foco é o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, tá? Campeonato Carioca, o que acontecer, beleza. Vamos focar nas competições nacionais, as competições de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, que é o que o John Textor, nas entrevistas, está deixando muito claro que é o foco dele para esse ano. Tá bom? Então é isso que eu queria fazer, esse resumo, né? Sobre essas entrevistas que o John Textor deu. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí bastante o que vocês acharam dessas falas do John Textor, novo sócio majoritário do Botafogo.